Bom, qual é o tema da mensagem de hoje? Eu estava assim, pensando em Deus, lá orando. A nossa mente viaja, né? Pra caramba. Esse sentido de trazer, de como trazer algo que a gente entenda, que o Espírito Santo traga para o nosso coração para compartilhar. E aí me veio esse tema: quando Jesus deixa de ser uma opção. Ou seja, quando ele deixa de ser uma opção. Parece mas Jesus é uma opção. Para muitos ainda é uma opção, né? Para muitos Jesus ainda é uma opção. Eu opto ou não por ele, para ele, algumas coisas nesse sentido que eu quero, que eu não quero fazer. E nós ainda às vezes, queridos, não temos a compreensão. Quando falo nós mesmos, eu incluso dentro disso aí, né? Às vezes nós não temos ainda todo o entendimento que precisamos ter para que possamos entender que Cristo não é opção, né? Cristo é muito mais que isso, ou seja, Ele é único, né? Não tem nada que possa se colocar a Ele, ou paralelo a Ele, ao lado dele, para que eu possa optar ou não, se devo atentar para Ele ou para as demais coisas, né? Um exemplo, estamos aqui falando de dízimos e ofertas, que eu falei, né? Quando eu entendo essa palavra sobre dízimos e ofertas e vejo que está no contexto, eu opto ou não por dar dízimo. Quando eu acho que eu tenho que optar por dar dízimo, dar minha oferta como contribuição para o reino, eu ainda não fiz Jesus. Isso que eu quero falar para vocês, né? O reino ainda é uma opção para mim. As coisas do reino ainda é uma opção. Quando elas deixam de ser uma opção, eu simplesmente trago meu dízimo, minha oferta e faço a minha contribuição normalmente. Por quê? Porque não é opção. Eu já entendi que isso faz parte do reino, faz parte da minha vida, faz parte do meu DNA, da minha essência, do que eu acredito, do que eu creio. Então deixa de ser uma opção. Eu vou fazer aquilo. Adorar ao Senhor é uma opção? Para nós não. Eu tenho a opção de adorar, eu tenho adorar. Não. Adorar Ele para a gente não é opção. Adorar Ele é algo que está em nós. A nossa adoração a Ele já faz parte da nossa essência. Não tem como cogitar a possibilidade de não exaltar e de não adorar ao Senhor. Então é dentro disso que eu quero falar. Então quando Jesus deixa de ser uma opção, veja bem aqui o texto de João, capítulo 6, verso 68. E eu agora não botei ele aqui, ó. Está ali, ó. Está aqui, ó. Tá aí. Eu gosto de deixar ele mais embaixo, né? Não sei, por aí. Procurei aqui em cima, não achei. É porque eu vou comentar sobre o capítulo 6 aí e tal. Mas olha só, o que está acontecendo aqui. Pedro respondeu em nome dos demais: Senhor, para quem iremos nós? Esse Pedro respondeu em nome dos demais é um acréscimo, tá? Só para vocês entenderem. O verso é esse aqui. Cadê? Isso, obrigado. É isso aí mesmo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Vou colocar vocês dentro do contexto agora. O que Pedro fala isso para Jesus? Jesus tinha feito vários milagres, eles estavam caminhando com Jesus, já tinham visto água transformada em vinho. Nesse capítulo 6 ele narra a multiplicação de pães e peixes. Nesse capítulo 6 Jesus anda sobre as águas, né? Esse capítulo 6 está cheio de coisas tremendas. Se tu vê o início do capítulo de João, vai encontrar vários milagres acontecendo. Eles estavam andando com Jesus, caminhando e vendo muitas coisas acontecerem. Beleza. Chegou um momento que Jesus está falando da sua carne e do seu sangue. Aí quando Jesus começa a falar, olha, se vocês realmente são meus discípulos, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele deu um discurso muito duro. E quando ele deu um discurso muito duro, chamando o pessoal para a responsa, vamos dizer assim, a palavra diz que os discípulos dele achou aquilo muito forte. Esse discurso é muito forte. Nós não damos conta disso. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que eles, foram embora, né? O pastor tem que tomar cuidado, né, com as palavras que fala, justamente por isso. No dia que o pastor fala um pouco mais forte, tem membro que não volta.
peso, de promessa, o pastor chama a atenção da gente, para tudo para chamar a nossa atenção, né? E fica chateado, não volta mesmo. É por isso que tem crente que vive de caixinha de promessa, aquelas caixinhas de promessa, só vive daquilo. A Bíblia dele é caixinha de promessa, porque ela só tem promessa. Ele abre um versículo, é uma promessa. Se a gente começar a ler a Bíblia, vai ver outras coisas na mais, né? Então, o que está acontecendo? Eles foram embora, os discípulos começaram a abandonar Jesus. E no meio daquele burburinho, os caras indo embora e tal, a Bíblia diz que sobraram os 12 ali, ficaram os 12 discípulos ali, os 12 apóstolos ali. E aí Jesus olha para eles e tipo assim, não é possível, né? Todo mundo foi embora, pelo menos vocês vão ficar comigo, né? Não foi isso que Jesus falou para eles. Sabe o que Jesus falou para eles? E vocês? Querem ir também? Vá! Vão embora! Vai logo também! Aí Pedro toma a palavra e diz justamente isso aqui: Senhor, para quem iremos nós? Está me entendendo, queridos? Ou seja, Jesus dá uma opção para eles. Jesus fala para eles: se vocês querem ir embora, pode ir, ué. Já foi todo mundo? Vá vocês também. E eu me viro. Começo tudo do zero, tipo assim, né? Mas Pedro, não. Para quem iremos? Ou seja, Pedro está dizendo: nós não temos opção. Nós não temos para onde ir. Por quê? Porque tu é que entende as palavras da vida eterna. Então Pedro já entendia isso. Ele falou assim: eu não tenho opção. Vou para onde? Fazer o quê? Me arrebentar nesse mundão? Adorar Deus que não é o verdadeiro Deus? Para onde eu vou? Ele está dizendo: não tem. Eu já escolhi estar contigo, porque eu entendi que tu és a pessoa que tem a palavra da vida eterna. Então eu não tenho outra escolha. Tu és tudo que eu tenho, tudo que eu preciso ter. Então, quando Pedro está falando isso para ele, está dizendo justamente isso, né? Não tem para onde ir, Senhor. Não tem. Queridos, quando a gente entende que Cristo não é uma opção, Ele é tudo. Ele é tudo. Eu não vou ficar pensando entre Jesus e Maomé. Não, que tal Buda? Não, que tal até que o Evangelho segundo Allan Kardec tem uma. Não é só. Entende, queridos? A gente começar a pensar e buscar outros credos, outras religiões. Não tem. Não tem, não. Vou falar dentro desse contexto para vocês. É isso que nós queremos passar para vocês. Quando Jesus não é uma opção, quando a gente entende algumas coisas, quando você entender essas coisas, essas verdades, vou ter 7 pontos aqui, vai ser bem breve com vocês. Quando a gente entende isso, queridos, a gente entende que Cristo não é uma opção, Ele é a única pessoa que não tem ninguém que se compare a Ele. Então, Ele não é uma opção. Opção é quando você pode ter a mesma coisa que teria com Ele. Não vai ter. Não vai ter o que você tem com Ele. Você não vai ter em lugar nenhum, em momento algum, em outro canto algum. Então é dentro dessa visão que nós precisamos entender que Jesus deixa de ser uma opção. Ele simplesmente é o que nós precisamos e indiscutivelmente não podemos comparar a nada. Amém, amados? Então Pedro está dizendo justamente isso. Para onde eu vou? Para onde iremos nós? Só uma narrativa para vocês. No capítulo 6 de João, Jesus realizava milagres extraordinários, multiplicou pães e peixes, andou sobre o mar, atraiu a multidão, mas quando ele revelou como o pão da vida, muitos acharam a mensagem difícil de aceitar e o abandonaram. Foi nesse momento que Jesus olhou para os 12 e perguntou: queres vós também retirarmos? Pedro respondeu em nome dos 12: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Essa resposta nos mostra que Jesus não é apenas uma opção entre tantas, Ele é o único. Hoje precisamos refletir: temos tratado Jesus como opção ou como prioridade absoluta da nossa vida? Temos que refletir. Ele é prioridade ou Ele é opcional? Eu posso fazer uma escolha? Entende, amado? Quando então ele se torna, Jesus deixa de ser uma opção? Primeiro,
quando entendemos que Ele é o único caminho, verdade e vida. Diz João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando é que Ele deixa de ser uma opção? Quando eu entendo que eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra vida, eu não tenho outra verdade a não ser Ele. Ele é o único. Não existe opções para eu chegar a Deus. Ele diz: se não for através da minha vida, ninguém vem ao Pai. Então, se Ele é único para chegar ao Pai, eu não tenho opção. Eu creio ou não creio. Se eu quero chegar a Deus, é por Ele. Não importa a venda, não importa o ditado popular, né, lá da roça, do interior, o pessoal fala que todo caminho leva aonde? Deus. O pessoal fala que é Deus, né? Mas na verdade era venda. Todo caminho leva a venda. Não importa, querido. Jesus não é um atalho, Ele é o caminho. Ele não é uma opção que você tem de chegar a Deus. O que significa isso? Tem outras opções? Não tem. Se não tem, eu me rendo. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que Jesus não é uma opção. Ele é o único caminho. Ele é o único que me conduz a Deus. Ele é o único que me revela a verdade. Ele é o único. Ele é o único. Por Ele ser único, eu não tenho outra escolha, a menos que queira ir para outro lugar. Mas para chegar a Deus, não adianta, meu querido. Não adianta pegar um voo para Santa Catarina, é verdade? Se você quer chegar lá em cima de João Pessoa, ou qualquer outro lugar qualquer, não adianta. Tem que saber a tua rota, para onde você quer, e Ele é que nos conduz ao Pai, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus em Provérbios 14:12: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que ele está querendo dizer com isso? Que às vezes nós nos iludimos, nos enganamos, querendo pegar caminhos porque achamos que é legal. Queremos pegar atalhos achando que isso aqui resolve. Essa aqui resolve, quebra o galho, né? Dá para a gente ir levando, e não dá, queridos. O caminho é um caminho, o final dele é caminho de morte. A caminho que ao homem parece, mas não é. Vai te levar à ruína. Por quê? Porque o único caminho que te leva a Deus, a graça e o seu favor, se chama Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. Não tem como você optar por outro caminho. Por que então eu entendo que Jesus é a minha única opção? Quando é que eu entendo isso? Segundo ponto, quando eu reconheço que só Ele tem palavras de vida eterna. Foi o texto que nós lemos agora. Quando Jesus virou para eles e falou: vocês querem ir embora? Pode ir. Pode ir. O que você faria se Jesus falasse assim na tua cara? Mas fala com eles também, você quer ir? Pode também. Achou que o discurso é duro? Não gostou da minha palavra? Né? Vai embora. Aí Pedro falou: Senhor, eu não tenho opção. Pedro disse: eu não tenho opção, Senhor. Tu és o detentor das palavras de vida eterna. Aonde eu vou encontrar a palavra de vida eterna? Só em ti. O homem pode ter palavras de consolo, você pode achar livro de autoajuda, vídeos de autoajuda, mas palavras de vida eterna, o detentor delas se chama Jesus. Amém. Amém, queridos? Então você pode encontrar autoajuda para muita coisa, mas não existe autoajuda para você chegar ao céu. Não existe autoajuda para você chegar diante de Deus. Tu tem que ir pelo caminho que se chama Jesus. Tu tem que aceitar as verdades contidas nele. Tu tem que tomar as palavras dele. É a palavra dele que nos direciona à eternidade. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele disse: eu vim para ter vida e vida em abundância. As palavras de vida estão nele. Então é ele a fonte do que eu preciso ouvir para receber a vida que eu preciso ter. Amém, queridos? Amém. Nos demais,
pode ter certeza que você não vai encontrar essas palavras. Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu entendo, queridos. Aliás, eu li um versículo aqui anterior, depois do outro aqui, depois do outro lá, o Gabriel vai resolver lá para mim depois. Né? As minhas palavras não vão passar. O que ele está querendo dizer? As minhas palavras são eternas. Qualquer palavra de qualquer pessoa, de qualquer ser, são passageiras, mas o Senhor perdoa para todo sempre. Ela não se finda. A palavra do Senhor é eterna, assim como o Senhor que libera a palavra, eterno é. Por isso Ele nos ensina, né, a se firmar na sua palavra. Pedro é justamente isso, por conta disso. Amém? Terceiro ponto: quando é que nós entendemos que Jesus não é uma opção? Quando permanecemos firmes, mesmo quando outros nos abandonam. O texto que eu li para você, no contexto, fala justamente de quê? Que os discípulos o abandonaram. Deixaram ele depois do discurso duro que ele deu ali naquele momento. O verso 66 declara isso. Desde então, depois desse discurso, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quantas pessoas você conhece que já desistiu da caminhada? Já voltaram, redundância, voltaram para trás, né? Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas pararam nessa sua jornada, na sua caminhada, por razões, circunstâncias, por lutas, situações difíceis, tribulações? Jesus não nos enganou quanto a isso, disse que teríamos, mas quantas pessoas desistem? Quantas pessoas param? Quantas pessoas se rendem diante da dificuldade e retrocedem? Eles estavam com Jesus, queridos. Não foi só Pedro que viu o que Jesus havia feito até então. Não, eles viram Jesus multiplicar aqueles 5 pãezinhos lá, aqueles 2 peixinhos, alimentar aquela multidão, sobrar 12. Eles estavam lá com Jesus. Viram tudo. Não é diferente hoje, amados. Tem muita gente que nos nossos dias vê muitas coisas acontecerem, experimentam muitas coisas, mas diante de um outro desafio mais na frente, parece que esquece o que viu, o que experimentou e desiste de continuar na jornada. Quantos são assim? Quantos? Então, para mim, Jesus não é a opção, mesmo quando outras pessoas deixam ele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Para mim, queridos, não importa, entendo o que eu estou dizendo, quantos caem aqui, quantos caem lá. Não importa quantos desistem, quantos se desviam, não importa. Não importa. Jesus, para mim, continua sendo Jesus. Não é por conta dessas quedas, dessas desistências de caminhada com Cristo, que eu vou repensar e vou ver se eu tenho uma outra opção. Porque se o cara abandonou Jesus, Jesus não deve ser tão legal assim, né? Vou repensar a minha fé. Se eu devo continuar nessa religião, vou rever os meus conceitos religiosos. E quantos já fizeram isso? Acredito que eu estou falando para vocês. Quantos deixaram a sua fé, a sua jornada de caminhar com Cristo, estão em outros credos, e outras crenças, foram para outros segmentos religiosos. Paciência. Mas mesmo assim, Jesus para mim continua sendo Jesus. Ele não entra na categoria de optar ou não por ele. Não há isso. Então, quando é que realmente Jesus para mim não é uma opção? Quando eu entendo que mesmo que pessoas caiam ao meu lado, se desmoronam, eu entendo que Jesus permanece fiel na sua promessa e na sua palavra. É o que diz lá em Hebreus no capítulo 12, versos 1 e 2, né? Sobre deixando o pecado que tão de perto nos rodeia, os embaraços, né? Corramos a carreira que nos está proposta. Aí o versículo 2 fala assim: olhando tão somente para o autor e o consumador da nossa fé. Olhando tão somente para ele. Por que olhar tão somente para ele?
Porque se a gente desviar o olhar dele, a gente afunda que nem Pedro afundou. No meio das águas e das ondas, quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda eles. Então nós precisamos manter fixo nele o nosso olhar. Então quando quando nós entendemos que mesmo pessoas caindo, mesmo pessoas abandonando, eu continuo crendo que Ele é fiel. Amém. A Bíblia fala que o Senhor é fiel, mesmo que sejamos infiéis. A Bíblia diz: o Senhor permanece fiel. A fidelidade dele não é condicionada à nossa fidelidade ou infidelidade. Ele é fiel e ponto. Acabou. É nisso que eu creio. Agora, a minha fidelidade e a fidelidade dos demais não muda o caráter dele, não muda quem é, a sua essência, não muda seus princípios, seus valores, não muda a sua fidelidade, não muda nada. É aquela frase que a gente tem até na traseira de carro que é um que vai ver, né? Aquela que diz assim: Jesus, não, como é que é? Você com Jesus tem tudo. Você sem Deus não é nada. Você com Jesus é tudo, você sem Deus é nada. Aí eu digo o contrário, né? Jesus com você é Jesus, Jesus sem você continua sendo Jesus. Uma coisa nesse sentido. Nada muda, né? Nada muda. Eu estar com Ele não muda Ele. Mas a mim, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Ele é o que Ele é. A gente às vezes fala isso, as pessoas ficam assim: mas como isso? Como assim? Tipo assim, quem crê que Jesus vai voltar? Amém. Vocês creem nisso que Jesus vai voltar? Cremos nisso. Agora, quantas pessoas não creem? Agora ele vai deixar de voltar por conta disso? Não. Ele vai vir do mesmo jeito. Amém. Entende como é que funciona? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não vai deixar a sua palavra cair por terra. Ele vai continuar sendo fiel a tudo quanto Ele prometeu, e ponto, independente de quem acredita, de quem não acredita, de quem recebe ou de quem não recebe. É dentro disso, amado, que nós precisamos entender. Quando eu começo a entender essas verdades na minha vida, na minha caminhada de fé, na minha trajetória com Cristo, eu começo a entender que Cristo não é uma opção. Ele é único. Ele não pode ser questionado em comparação a nada. É aquilo que a gente fala, mas é verdade. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Porque todas as fontes estão nele. E eu preciso crer nisso, para que eu possa seguir a minha jornada, a minha caminhada de fé. Eu preciso continuar crendo que Jesus não é uma opção, que Ele é algo único para a minha vida em todas as áreas. O ponto 4 fala assim: quando entendemos que Ele é o único Salvador. Olha só o que diz Atos 4:12. Os apóstolos passaram por um momento difícil, foram presos, aconteceram algumas coisas, e vieram ordens das autoridades da época para que eles parassem de falar no nome de Jesus. Sofreram, apanharam, muitas coisas aconteceram, morte aconteceu, vocês conhecem um pouco da história, sabe? Mas nada fazia a igreja parar, nada fazia com que eles desistissem. E quando veio a palavra de ordem para que eles não ensinassem mais, não falassem mais no nome de Jesus, essa foi a resposta de Pedro. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando nós entendemos, queridos, que não há salvação fora de Jesus, eu não tenho para onde ir. Por isso Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Tu és aquele que tem a palavra da vida eterna. Ah, por que muitos deixam? Aí é de cada um. Aí é de cada um. Mas eu entendendo isso, a minha fé está segura. Quando eu creio nessas verdades, queridos, eu me mantenho de pé, firme na fé, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer desafio, independente de qualquer momento, de qualquer luta, independente de qualquer situação da minha vida. Eu vou dizer que nem Jó falou: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. E Jó, quem conhece, sabe o que ele estava vivendo, o que ele estava passando. A mulher dele chegou a dizer para ele: amaldiçoa teu Deus e morre.
Assim como fala uma louca, uma pessoa insana, é assim que você está falando. Jamais vou fazer isso. Jamais. E ele reconhecia que tanto o bem quanto as coisas ruins, o mal, vinha da parte de Deus. Ele estava entendendo que Deus tinha controle sobre a vida dele. Se Deus estava permitindo ele passar por aquilo, foi o que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou. Entende, amado? A compreensão dele era essa. Deus me deu riqueza, me deu mulher, me deu filho, me deu tudo. Chegou um dia que Deus tirou tudo. Perdeu, só não perdeu a mulher, mas os filhos, a riqueza, tudo foi embora. E ele se prostrou e Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Abacuque fala isso diante de uma situação de escravidão, de exílio, que o povo estava passando, depois dele ter orado, buscado a Deus. A resposta de Deus foi não. Deus falou que não ia atender a oração dele, em detrimento para livrar o povo daquilo que eles iriam passar. E ele falou: então tá bom, então para mim, eu vou me posicionar dessa forma, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a figueira não deu seu figo, ainda que nos currais as vacas, as ovelhas desmalhadas sendo arrebatadas, ainda que aconteça qualquer calamidade, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Entende? Isso é posicionamento de fé, independente de qualquer circunstância. Então o que eu entendo quando eu vejo isso? Deus não é uma opção para mim. Ele é a única fonte que eu tenho de tudo que eu preciso estar nele. Então quando eu entendo isso, eu não vou cogitar a possibilidade de negociar a minha fé nele com qualquer outra coisa, com qualquer outra proposta, com qualquer outra coisa que me ofereçam. Eu vou simplesmente manter firme. Amém, amados? Amém. Quando é que nós entendemos que Jesus não é opção? Ponto 5. Quando entendemos que Ele é soberano. Ouça isso aqui, queridos. Esses textos bíblicos aqui são de uma riqueza para que a nossa fé se firme de tal forma que seja ela inabalável diante de qualquer circunstância que a vida possa nos proporcionar. Esses textos bíblicos para mim são riquezas, são revelações assim que a gente entende, que Paulo entendia. O homem que foi arrebatado até o terceiro céu, que contemplou coisas das quais não podia contar aos demais viventes humanos, porque não entenderiam, não compreenderiam. Esse homem tinha um entendimento acerca da essência de quem era o Senhor, que ele depositava a sua vida, a sua fé, tudo que ele precisava, ele depositava em Deus, e ele compreendia isso de uma forma linda e tremenda. E esses versos que eu vou ler para vocês nos mostram uma coisa gloriosa com relação a entender que o Senhor é soberano. Romanos 11:33 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Está falando da soberania do Senhor, está falando de todas as coisas existirem nele, terem origem nele. Está falando de todas as coisas permanecerem existenciais nele, e está falando que tudo se findará nele. É isso que ele está dizendo: pois a ele glória, pois a ele eternamente. Colossenses 1:16-19, olha o que Paulo diz aqui: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem e têm a sua existência por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Verso 19: porque foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse.
entendem o que Paulo está falando aqui de Cristo? É tudo nele, sabe? Ele é Senhor de tudo, de todos. A palavra fala claramente: todas as coisas tiveram a sua existência nele, em si, nele. Esses dias eu estava ouvindo alguém, um debatezinho sobre essa questão, sobre quem deu origem a todas as coisas. E estavam falando de Cristo lá no princípio. Todas as coisas foram existenciadas, se esse é o termo, né? Teve o seu início, seu começo nele. E o texto fala ainda pelo poder da sua palavra, porque a palavra de Deus fala que Deus, pela sua palavra, trouxe a existência. E quando fala de Jesus, fala a mesma coisa, que Jesus, pela sua palavra, ele deu vida, existência às coisas que existem. Então nós entendemos que ele é soberano. Por que então para mim ele não é uma opção? Porque ele é soberano. Quem está acima dele? Ou quem está paralelo a ele? Ou quem é igual a ele? Ou quem é semelhante a ele? Ou quem pode se parecer com ele? Ele é soberano. Então quando eu entendo, obrigado. Quando eu entendo essa soberania de Cristo, eu entendo que, tipo assim, Cristo não é uma opção. Se tivesse alguém do porte dele, com o mesmo poder, com a mesma, graça, vamos dizer assim, de poder fazer o que ele faz, de poder ser quem ele é, glória a Deus, aleluia. Vamos então aqui botar esses dois deuses para um debate. Quem venceu eu vou seguir. Não há, Juliana, não há ninguém semelhante a ele. Não é uma questão do eu acho, eu penso, não existe. Por isso, queridos, Cristo não é uma opção, ele é o único, porque nada, ninguém é semelhante a ele. Amém? Quando eu entendo essas coisas, a minha fé se fortalece. Sexto, quando é que para mim ele não é opção? Quando estamos dispostos a negar a nós mesmos. Quando eu chego ao ponto de entender tudo isso, compreender tudo isso, e aí eu entendo que a minha vida não tem sentido sem ele, aí eu estou disposto a negar a mim mesmo por ele. E quando eu chego a essa compreensão que a minha vida é dele, que eu existo por ele e para ele, tudo que tenho é dele, então eu não tenho restrição em relação a qualquer coisa que ele me peça, porque se eu existo por ele, para a glória dele. E quando eu entendo isso, Davi entendia isso. Quando Davi estava ofertando para o templo, Davi disse: Senhor, quem sou eu para ter alguma coisa de mim mesmo para te ofertar? Porque o que tenho recebido das tuas mãos, tudo que possuo veio de ti, Senhor. Nada vem de outra fonte. Se existimos, ele é a fonte da vida. Se estamos sendo preservados, ele é a fonte de manter existencialmente a vida. Porque Paulo falou lá no Areópago, lá em Atenas, até o fôlego que respiramos, o ar que respiramos, o oxigênio que inalamos, para que possamos ter essa vida que nós entendemos que é uma vida biológica, vem dele. E aí eu entendo que tudo se converge para ele. Está entendendo, Tiago? Tudo se converge para ele, tudo está nele, toda a fonte é dele, tudo vem dele, todas as coisas existenciais foram criadas por ele. Então para mim ele não é opção, ele é único. Ele é único. Por isso que quando eu adoro ele, eu adoro porque eu sei quem eu estou adorando. Eu não estou adorando alguém simplesmente que me cativou. Ele tem o meu respeito. Jesus tem o meu respeito. Não é que Jesus tem o meu respeito. Eu pertenço a ele. Ele não tem a minha admiração. Ele me tem como admirador. Vocês estão entendendo, amados? Amém. Se isso está no coração de vocês, qualquer oferta que vier no decorrer, no caminhar da vida de vocês, vocês vão dizer assim: sinto muito, mas eu não tenho opção.
Por quê? Porque nada é semelhante àquele quem eu adoro, a quem eu sirvo. Dá para entender? Nada é semelhante. Então qualquer oferta tu vai dizer assim, rejeito, porque não temos oferta melhor. Não temos oferta melhor de quem fez o que fez por nós, de quem pagou o preço da minha e da sua redenção. Não temos alguém que nos amou como Ele nos amou. Não temos ninguém. Então Ele não é opção, queridos. Ele é único em sua essência, magnitude, majestade. Ele é o Senhor. E aí a gente tem justamente isso. Lucas, capítulo 9, verso 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. A resistência em fazer isso, quando você não sabe quem Ele é, quando você entende quem Jesus é, não há resistência em negar-se a si mesmo, não há resistência em segui-lo. 3 coisas Ele nos ensina: negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. 3 atitudes que nós precisamos tomar, mas só toma quando você entende quem Ele é. Se eu entendo quem Ele é, eu renuncio à minha vontade, para que a vontade dele seja perfeita na minha vida. Se eu entendo quem Ele é, eu vou morrer para o mundo, que tomar a cruz significa isso. Eu vou morrer para os meus desejos, para a minha vontade, para os prazeres dessa carne. Eu vou morrer, vou me entregar, não quero viver para esse mundo, quero viver para Ele. E se eu entendo isso, quem Ele é, eu vou segui-lo de peito aberto, de coração aberto, anunciando para todos que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E serve para acabar, serve para o número da perfeição, por isso que eu deixei aqui. Quando é que nós entendemos isso, querido, que Jesus não é uma opção? Quando realmente cremos que Ele ressuscitou. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o fundamento da base, o fundamento da nossa base com relação ao cristianismo é a ressurreição de Cristo. Quando eu entendo que Ele foi, mais uma vez, o único que venceu a morte, eu não tenho opção, queridos. Dá para você entender? Eu fico às vezes pensando se eu estou me fazendo claro para vocês. Tem, será que estou me fazendo claro? Eu não tenho opção de escolher outro, porque Ele foi o único que venceu a morte. É Ele quem tem o controle. Aqueles que ressuscitaram, foi Ele quem ressuscitou. Então, quando eu entendo que Ele venceu todas as coisas, que Ele é aquele que veio, como Deus fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e passou pelo processo da minha e da sua redenção, para que fosse justificado pela sua morte e sangue derramado. Porém, ao terceiro dia Ele ressuscita e retorna para aquela glória que Ele tinha junto ao Pai. Ele fala isso em João capítulo 17. O Pai torna a dar aquela glória que tinha continuando antes que o mundo existisse. Ele estava prestes a voltar, porque o processo já estava se fundando. Quando eu entendo, queridos, que lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, se não me engano, não sei me confundo se é 8, se é 18, aonde ele diz: eu sou aquele que vivia, que desci, que fui morto, mas ressuscitei, agora estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e as chaves da morte. É aquele que venceu o inferno, aquele que venceu a morte. Quem fez isso? Me deu uma opção. E apresente algum, e apresente qualquer um que vocês queiram chamar de Deus, para que eu possa botar no paralelo e poder, não, agora sim, esse aqui está no mesmo patamar. Me apresente. Se não tem ninguém, volto ao tema da palavra. Eu não tenho opção, porque Ele é o único. Ele é o único. A opção se dá quando você tem alguém, o algo que parece que vai te dar o mesmo. Com Jesus não tem como. E eu poderia ficar aqui falando de tantas e tantas e tantas coisas a respeito dele, para te mostrar que em tudo Ele é único. Mas quando eu entendo esse processo da ressurreição, isso nos dá esperança de
e que Ele disse que nós também não morreríamos. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E Ele provou isso, trazendo de volta a vida a Lázaro depois de 4 dias. Filho da viúva de Naim, Talita, cume, e a sua própria vida. E aí, eu vejo aqui em Mateus 28, 5 e 6, dizendo o seguinte: mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Verso 6: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia, onde Ele está. Ele não está aqui. A gente brinca, é o único lugar que as pessoas vão do mundo inteiro para chegar lá e não ver o dono da casa. É Jesus, lá em Jerusalém, no túmulo dele. Vai pessoas do mundo inteiro para chegar lá só ver a casa, porque ele não está lá. Aí está lá aquela plaquinha: ele não está aqui. Se Deus me dê graça, eu vou lá. Ainda não fui, não. Sabe o que é chegar lá só para ler aquela plaquinha? Ele não está aqui. Por quê? Ele ressuscitou. Ele venceu. Me aponta alguém. Vocês conhecem alguém que tem? Se não tem, ele é único. Se ele é único, ele não é uma opção. Ele não é uma opção. Feliz o crente que entende isso. Por isso que a mensagem que eles pregavam no início da igreja primitiva era essa: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Essa era a palavra: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, Cristo ressuscitou, ele ressuscitou. Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas porque ele ressuscitou, então não é vã. Amém. Ele ressuscitou. É aí que a gente entende, queridos. E eu pensando nessa mensagem, nesse tema, eu falei: oh, Jesus, nos ajuda a compreender isso. E se entendemos essas verdades, a gente vai entender que nós não temos opção de escolher qualquer outro credo, qualquer religião, qualquer Deus que existem por aí de D minúsculos. Ele é único. Por ele ser único, ele não é uma opção. É o único que nós podemos crer e adorar, por ele ser digno, e somente ele é quem ele disse que era. E a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Eu te convido a aplaudi-lo agora em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.